Olá, meu querido, voltando aqui com você, professor Paulo Roberto, junto com você, meu aluno, minha aluna, para nós continuarmos o nosso estudo dos quadriláteros, né? Então, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos na aula passada algumas propriedades importantes que acabam caracterizando o que é um quadrilátero. Primeiro, a mais importante delas, 4 lados, né? Ele tem que ter 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, né? Segundo, nós vimos que nesse quadrilátero existe uma situação diferente, que é um novo segmento de reta que surge quando eu ligo o quê? Quando eu ligo, na verdade, vértices não consecutivos, né? Aí surge um novo segmento de reta chamado diagonal. Eu tenho aqui 4 quadriláteros, eu não tenho todo, está faltando aqui o trapézio, mas o trapézio nós vamos depois fazer um estudo mais aprofundado desse trapézio, porque ele tem uma classificação aí, dependendo do comportamento dos lados, ali dependendo do comportamento dos ângulos também. Então, veja uma coisa aqui. Primeiro, nós temos aqui os 4 vértices, né? A, B, C, D. Né? Aqui também nós temos os 4 vértices, A, B, C, D. Aqui nós temos os 4 vértices, A, B, C, D. E aqui embaixo nós também temos os 4 vértices. Então, A, B, C, D. Né? Então, 4 vértices. Outra coisa, nós temos os 4 ângulos. Eu tenho aqui o ângulo A, eu tenho aqui o ângulo B, eu tenho aqui o ângulo C e eu tenho aqui o ângulo D. Aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo D. A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho o ângulo A, um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o ângulo B, também um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o ângulo C, também um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho o ângulo D, também um ângulo de 90 graus. Né? Agora aqui eu tenho também o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então agora nós já verificamos o seguinte, nós temos 4 ângulos e 4 vértices. E nós temos os 4 lados também, né? Aqui eu tenho lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Aqui eu tenho lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Aqui eu tenho lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. E aqui no paralelogramo também, lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Então, nós temos os 4 lados, né, em todas as figuras geométricas, em todos os polígonos, significa que todos são quadriláteros. Agora que a gente vai, primeiro, dar o nome deles e, segundo, perceber as características que cada um deles tem e que acaba sendo, né, importante para diferenciar um do outro. Né? Esse daqui, nós temos os 4 lados iguais, né? Então eu tenho aqui o lado 1 igual ao lado 2, igual ao lado 3, igual ao lado 4. Então esse é o nosso famoso quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Né? Então é uma característica interessante do quadrado. Esse daqui é o nosso losango. O losango, ele tem os 4 lados iguais também. Então, o lado 1 é igual ao lado 2, que é igual ao lado 3, que é igual ao lado 4. Então, começa agora a surgir uma situação. Se eu disser para você o seguinte, eu tenho um quadrilátero de 4 lados iguais, eu consigo saber quem é? Não. Eu posso cair no erro, isso é muito comum, de dizer que é um quadrado. Mas pode ser um losango. Aonde vai estar a diferença? Nos ângulos.
né? No quadrado, eu tenho 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. No losango, não. No losango eu tenho 4 lados iguais, mas eu não tenho 4 ângulos iguais. Eles são iguais 2 a 2, né? O A é igual ao C e o B é igual ao D, né? Então aí que está a diferença entre o quadrado e o losango, né? Os lados são iguais, mas os ângulos não são iguais. E aí faz uma diferença significativa, né? Agora, esse daqui eu tenho 4 ângulos iguais, mas os lados não são iguais. Eles são iguais 2 a 2, né? O lado 1 é igual ao lado 3 e o lado 2 é igual ao lado 4. Então esse é o nosso famoso, a gente já na aula passada, né, trabalhou bastante com ele, esse é o nosso retângulo. Ok? Então se eu disser para você o seguinte, olha que interessante, se eu disser para você o seguinte, eu tenho um quadrilátero em que os 4 ângulos são iguais, você sabe me dizer quem é? Não tem como, né? Porque se eu tenho os 4 ângulos iguais, pode ser um quadrado, mas pode ser um retângulo. A diferença é, eu chego aqui para você e digo o seguinte, eu tenho um quadrilátero que eu tenho 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. É o quadrado. Eu tenho um quadrilátero que eu tenho 4 ângulos iguais e os lados são iguais 2 a 2. Aí é um retângulo. Então, tem que cuidar muito porque eu preciso da análise do lado e da análise do ângulo, né? Só um deles eu posso acabar me confundindo, ok? Esse daqui é o paralelogramo. O paralelogramo, ele não tem os ângulos iguais. O paralelogramo, ele tem o ângulo A igual ao ângulo C e o ângulo B igual ao ângulo D, né? E os lados também não são iguais, mas são iguais 2 a 2. Então, o lado 1 é igual ao lado 3 e o lado 2 é igual ao lado 4, né? Então, aqui nós temos uma situação interessante porque existe uma semelhança entre o quadrado e o losango, existe uma semelhança entre o quadrado e o retângulo, existe uma semelhança entre o retângulo e o paralelogramo. Essa semelhança pode ser ângulo ou lado, o que não pode é ser os dois, né? Então, vamos lá, preste bem atenção aqui, né? Se eu disser assim para você, eu tenho um quadrilátero com os 4 lados iguais. Aí eu te pergunto, é um quadrado? Você vai dizer para mim, não. Pode ser um quadrado ou um losango. 4 lados iguais, né? Agora eu chego para você e digo o seguinte, eu tenho um quadrilátero com 4 ângulos iguais. É um quadrado? Não, pode ser um retângulo, né? Então, tanto o quadrado como o retângulo também tem os 4 ângulos iguais, né? Agora eu chego para você e digo o seguinte, eu tenho um quadrilátero que tem, na verdade, os lados iguais 2 a 2. É um retângulo? Não, pode ser também um paralelogramo. Então, quando eu vou classificar um quadrilátero, eu tenho que prestar atenção na quantidade de lados e prestar atenção na quantidade de ângulos. Ou melhor, a quantidade de lados e a quantidade de ângulos é a mesma. O que eu tenho que prestar atenção é se eles são iguais ou não, né? Então vamos lá. Eu chego para você e digo o seguinte, eu tenho um quadrilátero. Lógico, se eu tenho um quadrilátero, eles têm que ter todos eles 4 lados. Aí eu digo assim, eu tenho um quadrilátero que tem 4 lados iguais e ângulos iguais 2 a 2. Opa, não é o quadrado. Ele tem 4 lados iguais e ele tem ângulos iguais 2 a 2. É o
losango, né? Aí eu chego para você e digo o seguinte, mentalmente você vai pensando aí. Chego para você e digo o seguinte, eu tenho um quadrilátero que tem 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Opa, se eu tenho 4 ângulos iguais e 4 lados iguais, quem que é? O quadrado, né? Aí, se eu chego para você e digo o seguinte, eu tenho um quadrilátero com 4 ângulos iguais e os lados são iguais 2 a 2. Opa, 4 ângulos iguais, pode ser o quadrado, como pode ser o retângulo. Mas se eu tenho ângulos iguais 2 a 2, não é o quadrado, aí é o retângulo, né? Agora, se eu chegar para você e dizer o seguinte, eu tenho um quadrilátero em que os lados são iguais 2 a 2. Não dá para saber, porque tanto pode ser o retângulo, como pode ser quem? O paralelogramo, né? Então eu tenho que dizer assim, eu tenho um quadrilátero com 4 lados iguais 2 a 2 e ângulos iguais 2 a 2. Aí não é mais o retângulo, né? 4 lados iguais 2 a 2 e ângulos iguais 2 a 2. Aí é o paralelogramo, né? Aí se eu digo assim, eu tenho um quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Aí, quadrado, né? Então, veja que eu, para classificar dentro desses 4, desses 4, né, quadriláteros que eu tenho aqui, eu não consigo classificá-los só sabendo a relação entre os lados ou só sabendo a relação entre os ângulos, né? Veja que esses daqui, eles têm uma certa semelhança. Qual é a semelhança entre o losango e o quadrado? Os lados iguais, né? Qual é a semelhança entre o quadrado e o retângulo? A semelhança entre o quadrado e o retângulo são ângulos iguais, né? Qual é a semelhança entre o retângulo e o paralelogramo? O retângulo e o paralelogramo, ele tem a semelhança de ter o quê? Lados iguais 2 a 2, né? Qual é a semelhança entre o paralelogramo e o losango, né? O paralelogramo e o losango, eles têm a semelhança nos ângulos. Os ângulos são iguais 2 a 2. Então, cada um deles tem algo que você encontra também como característica no outro. Por isso que uma única característica não é suficiente para eu classificar esse quadrilátero, né? Uma outra coisa importante, nós temos o conceito que nós vimos na aula passada, que é o conceito de diagonal, né? O que é uma diagonal? Uma diagonal, ela vai ligar vértices não consecutivos. Então eu tenho aqui as diagonais do quadrado, né? Eu tenho aqui as diagonais do losango e eu tenho aqui as diagonais do retângulo e aqui eu tenho as diagonais do paralelogramo, né? Então observe que os quadriláteros, eles são os primeiros polígonos que podem ter uma diagonal. Por quê? Porque, na verdade, eu consigo ligar segmentos não consecutivos. E a ligação desses segmentos não consecutivos é o que vai determinar a diagonal dessa figura geométrica, né? Então, nós tivemos aqui uma classificação importante dos quadriláteros e nós temos também um quinto que nós vamos trabalhar aí num próximo encontro, porque nós vamos dedicar a ele, que é o trapézio. O trapézio é um quadrilátero também, mas ele tem características diferentes em relação a ângulo e em relação a lado, né? Por exemplo, o quadrado eu só tenho um tipo de quadrado. O losango eu só tenho um tipo de losango. O retângulo eu só tenho um tipo de retângulo. E o paralelogramo eu só tenho um tipo. Agora o trapézio não. Eu posso ter um trapézio isósceles, eu posso ter um trapézio escaleno, eu posso ter um trapézio retângulo isósceles, retângulo escaleno. Então tem várias classificações e a gente vai dedicar um tempo maior para classificar aí o trapézio, ok? Próxima aula nós nos encontramos para falar do trapézio, que é muito importante também. Um abraço para você.